Muito boa noite. Nós estamos começando mais um estudo do livro de Apocalipse. A nossa série é intitulada As Profecias do Apocalipse, né? Mensagens para nosso tempo. E nós estamos no segundo episódio da nossa série. Nós vamos ver o estudo que se encontra nos capítulos 2 e capítulo 3 deste livro. E basicamente são mensagens enviadas por Deus para as suas igrejas. São uma sequência de 7 igrejas, um número perfeito, né, que define a trajetória do povo de Deus desde o momento em que Cristo iniciou uma nova jornada, deixando o povo de Israel como seu povo, né, com uma oportunidade até certo ponto aproveitada e desaproveitada, que a partir do momento em que o evangelho foi possível e aberto para gentios e judeus também, né? Se iniciou a contagem de uma série de períodos que a igreja viveria. E esse será nosso estudo de hoje, tá bom? Para nós começarmos nosso estudo, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo e nós faremos uma oração com a irmã Marinal. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por tantas promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Obrigado a Deus pelo teu santo e bom Espírito, que é Ele que nos corrige, que nos ensina e nos capacita. Pedimos mais uma vez, ó Deus, que esse seu santo e bom Espírito possa atuar fortemente na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos compreender o que o Johan vai nos falar sobre Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 2. Dê a ele, Senhor Deus, sabedoria e o dom da tua palavra. Te pedimos essas bênçãos que estenda também a cada um dos ouvintes. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. O estudo de hoje, as 7 igrejas, vocês vão ficar se perguntando por que Deus escolheu a maneira, né, a simbologia para a qual ele vai iniciar essa mensagem. Então, nós começamos mostrando e dizendo de que essas igrejas, essas congregações, né, elas foram fundadas pelos apóstolos e elas existiam na época antiga, né, na igreja depois que os gentios, né, receberam a mensagem, Paulo, Pedro, todos esses discípulos levaram a mensagem, eles fundaram e vários gentios, entre eles gregos, as pessoas que moravam na Ásia Menor, hoje a Turquia, nas cidades onde eles moravam, estabeleceram igrejas com o mesmo nome, né, da cidade. Então, bem dando um zoom naquela região que hoje é a Turquia, né, na divisa com o lado esquerdo no slide com a Grécia, nós encontramos as 7 igrejas que geograficamente se encontravam no lado oeste da Turquia, ok? Então elas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vejam que aqui também estamos localizando a ilha de Patmos, né? Onde o apóstolo João foi exilado e de onde ele escreveu todas as visões que estão no livro do Apocalipse, ok? Então, primeiro ponto muito básico, essas igrejas existiram, elas receberam uma mensagem específica de Jesus Cristo, que está no livro do Apocalipse, e ela vai projetar uma condição, uma mensagem para os períodos de igreja as quais cada uma destas congregações representa, tá bom? Apenas como lembrete, nós estamos usando essa ilustração para dizermos, né, como se estrutura o livro do Apocalipse. Existe uma parte histórica do lado esquerdo desse livro, onde estão as 3 visões, né, que definem a parte histórica, e elas ocorrem em paralelo. 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. No nosso estudo, nós falaremos sobre as 7 igrejas. A primeira visão dessas que compõem o corpo do livro. Então, depois
finalizando a sétima trombeta, né? Se abre um parênteses, o conflito chega ao seu auge, ao seu ponto máximo, a seu clímax, e dali então se inicia uma jornada de finalização do grande conflito, com visões da queda de Você Babilônia. está sem som. Ok. Melhorou agora? Ok, obrigado pelo retorno. Depois de iniciado o clímax do grande conflito, nós vemos a queda de Babilônia, né, uma visão, em Apocalipse 17, o milênio, e, finalmente, a igreja, né, de Deus, a noiva que esperará o seu noivo, o seu esposo, será reerguida e restaurada na versão da cidade eterna, né, a Nova Jerusalém. Então vejam essa simetria, esse quiasma na estrutura do livro, né? Tudo preconcebido pelo Espírito Santo ao o anjo Gabriel transmitir essas visões para o apóstolo João. Então, nós iniciamos a parte histórica, que chega até os nossos dias, com a visão das 7 igrejas. Ok? Então, só desdobrando novamente a mensagem da visão das 7 igrejas, são mensagens para todos os seus filhos e seguidores ao longo da história. Então, Deus, Jesus vai aconselhar a sua igreja. Ele vai aparecer no meio de candeeiros, né? Vai aparecer uma cena de uma árvore da vida, uma promessa de uma porta aberta para quem quiser entrar. Cristo se assenta no trono do Pai. As mensagens das 7 igrejas, elas se encontram nos capítulos 2 e 3, tá? Por isso aqui nós vemos aqui, entrelaçando os capítulos 2 e 3 nos pontos 3 e 4 em diante. Então, no ponto 5, a nova Jerusalém descerá dos céus, e ele termina com a promessa dizendo que ele vem sem demora, ok? Então, na sequência, depois desse estudo, na semana que vem, nós estudaremos os 7 selos, tá? Então, sempre lembrem-se, são visões que ocorrem em paralelo e a gente vai avançando na linha do tempo até chegar ao auge do grande conflito, ok? Então, seguimos em diante e a palavra de Deus, no capítulo 1, vai identificar quais são essas igrejas. E eu fui arrebatado, João falando, né, no Espírito, no dia do Senhor, ou seja, num sábado, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Trombeta é um anúncio, né, um alerta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, quem está trazendo essa mensagem é o autor, né, do livro, o personagem principal, que é Jesus, o Alfa e o Ômega. E nós vamos entender que ele se identifica no meio da visão, através dessa ilustração. Isso aqui é só para tentar ilustrar a cena que deixou João, né, provavelmente boquiaberto, né? Vejam o que diz o versículo 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo, quem era o Alfa e o Ômega, né, que tinha se identificado há pouco. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Esse termo, Filho do Homem, o próprio Jesus utilizou nos evangelhos, né? Então, aqui estamos tendo evidências de que o Alfa e o Ômega é o Filho do Homem, Jesus, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos de um cinto de ouro. Essa vestimenta, essa descrição é peculiar e característica de um sacerdote, ok? Como Hebreus 11 diria, né? Paulo diria que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial que se encontra no céu. Lembre-se que
no estudo passado nós identificamos os elementos do santuário como símbolos auxiliares para nós entendermos o Apocalipse. Então, esses castiçais fazem referência pelo formato, creio eu, o formato não está especificado na visão, mas pela maneira como talvez foram mostrados, da maneira como estavam esculpidos, mas principalmente pelo número, né? Pelo número, coincide com o número de braços que o candelabro do santuário tinha. E o fato mais interessante da conexão entre ambos, né, é que ambos apresentam fogo, né, os castiçais e o candelabro. E esse fogo ilumina. O que isso representa? Se Jesus é a cabeça da igreja, se Jesus é a luz do mundo, né, e ele nos convida a sermos luz do mundo, então a sua igreja vai refletir o seu amor e seu caráter, e será uma representação da presença de Cristo, né? Então, o que na verdade nós vemos aqui é que a sua igreja foi convidada, foi chamada para testemunhar, dar testemunho do amor de Cristo. E por isso, cada igreja vai refletir com o fogo, né, com o seu testemunho, o amor de Cristo ao longo das eras. Tá? Então, candelabro representa o Espírito Santo, né, que permite iluminar o mundo, que permite, através do nosso testemunho, levar a verdade, refletir a luz que originalmente vem de Cristo, tá bom? Então aqui, outra mensagem que a visão está trazendo é que Jesus está no meio da sua igreja. O que isso significa para nós que estamos aqui reunidos? Onde tiverem 2, ou 3, ou 100, ou 1000, né, reunidos no nome dele, ele estaria no nosso meio através da presença do Consolador, o Santo Espírito. Então, Jesus nunca abandonou a sua igreja. Ele sempre esteve presente, ajudando, inspirando e auxiliando espiritualmente, através do Espírito Santo. Tá bom? Ao longo da história. Versículo 19. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, já existe uma referência a uma igreja presente no tempo de João, e que teria uma história que iria ainda acontecer, ou seja, no futuro. Tá? Já existe uma projeção do futuro da igreja. Então, como a gente comentou, né, estas igrejas, na verdade, representam 7 períodos pelos quais a igreja cristã passaria até a segunda vinda de Jesus. Tá bom? Então, só para vocês lembrarem, né, os selos têm outro foco, as trombetas têm outro foco, um outro público-alvo, as pragas terão outro público-alvo, mas as mensagens das igrejas é para o seu povo, para você e eu. Então a pergunta vai ser, né? Em qual dessas 7 igrejas nós nos encaixamos, nós nos identificamos pelo tempo que nós estamos vivendo? Versículo 20. O mistério das 7 estrelas, a ilustração indica, né, que essas estrelas estavam na mão, que viste na minha destra, no lado direito dele, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Anjo, na palavra original, né, elas faz referência ao significado de mensageiro. Não necessariamente um anjo, como a gente já imagina, né, com asas, enviado lá do céu, e neste caso ele traz referência a mensageiro. Então, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, como a gente estava antecipando na explicação, né? Cada castiçal, uma igreja, e cada estrela, um mensageiro. Ok? Então, vamos tentar só confirmar com a própria palavra de Deus que mensageiro faz referência a seres humanos e não necessariamente a anjos que moram lá no céu. Marcos 1, 2. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro. Está falando de ángelos,
ao qual preparará o teu caminho. De igual modo, Raabe, Tiago 2:25, quando acolheu os emissários, os enviados, né, os ágilos, e os fez partir por outro caminho. Na época da invasão de Jericó, esses espias foram enviados por Josué. Ágilos, emissários, mensageiros, novamente. Lucas 9, 51 e 52, Jesus vai dizer, né, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros, ok? Então, algo que passa desapercebido pela maioria de nós, quando lemos as mensagens das 7 igrejas, é que as mensagens são dadas para os anjos das igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. Indiretamente, essa mensagem é para a igreja, mas quem recebe em primeira mão é o anjo, é o mensageiro, é o representante dessa igreja. Ok? Então, em primeira instância, a mensagem não é para a igreja, mas posteriormente será. Então, como esse teólogo, né, Mervyn Maxwell, estudando Apocalipse, ele diria, resumindo o que nós estamos lendo na Bíblia, esses anjos são seres humanos ou mensageiros das 7 igrejas e são os ministros que apresentam as mensagens de Deus às congregações. São os líderes espirituais dessas igrejas. E aí vem uma conclusão muito rápida, né, muito direta. Quando esse mensageiro, esse enviado, esse líder se encontra no seu primeiro amor, etc., né, como nós vamos ver daqui a pouco, ele transmite e reflete para a sua igreja, para o povo que é liderado por ele, uma mesma característica e o mesmo caráter. O que eu estou dizendo com isso? Quando a liderança da igreja vai bem, o povo e a igreja vai bem. Era na época dos juízes, né, na época dos monarcas de Israel, quando havia um líder, o povo ia bem com Deus e eles seguiam o líder. Quando o líder Acabe, ele trouxe idolatria, o povo se corrompeu e veio a idolatria. Então, o que estamos dizendo aqui é que, em primeira instância, são os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos apóstolos, presbíteros, né, como nós quisermos chamar ao longo das eras, o nome eclesiástico que eles receberam, são os responsáveis pela condição que a nossa igreja se encontra. Isso não significa que você e eu, se vermos alguma situação indesejada, né, algum dos nossos líderes, nós tenhamos que segui-lo. Não. Ao contrário, nós precisamos salvá-lo, né, interceder por ele e auxiliá-lo. Mas o que estamos dizendo aqui é que a mensagem é para os líderes, que eles seriam responsáveis para transmiti-lo para as respectivas igrejas. Mais uma prova do que eu estou dizendo usando o santuário, né, como no transfundo. Quem era o responsável por manter o fogo aceso no candelabro? Se não era o sacerdote e o sumo sacerdote. Os levitas do nosso tempo são os pastores, certo? Que são mantidos através das contribuições dos nossos dízimos. Então, são eles que trazem a palavra de Deus. São eles que estudam para nos ensinar a palavra e nos dão os elementos para que nós possamos também interpretar e aprender com a palavra de Deus, né? Então, manter limpas as lâmpadas do candeeiro, ajustar ou substituir os seus pavios e adicionar óleo de oliva. Olha o simbolismo, né? Com eles, a função de orar, pedir a unção do Espírito Santo para a sua igreja. Se eles não estão ungidos, se eles não estão junto com o Espírito Santo, o povo vai junto, né? Com a espiritualidade dos seus líderes. Então, isso fazia parte da responsabilidade contínua dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Ok? Vamos adiante. Então, Jesus, ele vai agora
trazer mensagens para cada uma dessas igrejas, desses anjos. Ele vai exaltar as qualidades, vai reprovar os erros e as faltas, vai chamar ao arrependimento, vai aconselhar e vai oferecer extraordinárias promessas e recompensas, tá bom? Então, um outro fato muito interessante nessa questão das mensagens é que existem, no mínimo, 3 aplicações para essas mensagens. Quando nós lermos a mensagem para cada uma dessas igrejas, a mensagem de Éfeso serve para você e para mim. Não é só para aqueles que eram da igreja literal de Éfeso. Não é só para a igreja, a primeira igreja cristã. Tá? Então, existe uma aplicação apostólica para as igrejas, né, que existiam na Ásia Menor, e existe uma aplicação para as nossas comunidades e existe uma aplicação para cada ser humano. Basta você ler o capítulo 2 e 3 que você vai ver um chamado, né? Você vai se identificar em algum aspecto com a sua comunidade cristã e com a sua vida espiritual individual. Tá bom? Então, não se limita à geografia da Ásia Menor, não se limita apenas a 7 períodos de tempos, mas também alcança cada um dos nossos corações. Então, nós vamos começar. A primeira das 7 igrejas, Éfeso. Ela era a principal cidade da província romana, né, da Ásia Menor, e tinha um contato muito intenso com o comércio, porque ela tinha um porto marítimo, era um centro de negócios. Apenas como uma comprovação, né, o livro de Atos, capítulo 18, versículo 18 a 20, indica que Paulo, né, viajou e ele chegou a Éfeso. Deixou-los ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus no aspecto da pregação do evangelho e rogando-lhes que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Então, só uma evidência bíblica de que Éfeso fazia parte das viagens de Paulo, né? Qual é o período que Éfeso vai representar? É o primeiro período da igreja. A partir do dia em que Cristo ascendeu ao céu, no ano 31, né, depois de Cristo, até o ano 100, quando ocorreu a morte do último dos seus discípulos, João, o autor do livro do Apocalipse, é o período identificado para a primeira igreja, que corresponde à igreja de Éfeso, tá bom? Então, coincide com a igreja apostólica e ela define a igreja mais pura de todas as 7 que nós examinaremos, tá? Eles estavam caracterizados pelo amor, pelo compromisso, né? Pela fidelidade com a missão. E eles viviam o amor numa realidade que nós desconhecemos. Eles compartilhavam tudo e eles almejavam, né, o reencontro com Cristo. Eles foram perseguidos, mas nem por isso, né, eles estavam também dispostos a entregar sua vida pelo Evangelho. Muitos deles foram testemunhas oculares e creio que não foi só isso, né, que deu a vantagem para eles em termos espirituais, mas eles oravam, né, clamavam pelo Espírito Santo prometido e esse Espírito Santo prometido foi entregue para eles no dia do Pentecostes, tá? Qual é o início da mensagem dada a eles? Não pode suportar homens maus. Será que hoje nós estamos na mesma situação? E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha, né? Que exemplo desses homens, dessa igreja, deixando casa, família, se tornando peregrinos, viajando e levando o evangelho, sem ter um salário, sem ter condições, apenas vivendo pelo amor e vivendo pela fé a cada dia, tá? Então vejam que isso resultou numa resposta do inimigo. O inimigo detestou o início dessa igreja, e aqui nós vemos a morte de Paulo, a morte de Pedro, a crucifixão de cada um desses discípulos, homens valorosos, né?
por instrumento de Satanás através do Império Romano, a destruição de Jerusalém, né, na mão dos romanos no ano 70 depois de Cristo, conforme Jesus tinha profetizado em Mateus 24. Nós vemos a história confirmando o Coliseu Romano, né, milhares de cristãos eram mortos, queimados, os leões devoravam esses cristãos. Então, uma igreja que tinha, né, a vida à disposição do Evangelho. Versículo 6 do capítulo 2, Jesus dizendo para a igreja do Éfeso: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses homens eram filósofos, era uma elite, né, daquele tempo, e eles aceitavam o adultério por conveniência, vai entender, né, os detalhes do surgimento desses grupos, mas eles também comiam coisas sacrificadas aos ídolos, e eles separavam, né, o corpo e o espírito, a alma, por influência dos gregos, né? Então, eles reconheciam o engano. Se nós pudermos resumir dessa maneira, né? A igreja de Éfeso, pelo amor e pela presença do Espírito Santo, eles reconheciam o engano. Será que hoje nós estamos em condições de reconhecermos também o engano? Sem a presença do Espírito Santo e sem a palavra de Deus, nós não temos condições. Vamos adiante. Vamos identificar esses elementos nas igrejas, tá? Um elemento de reprovação, um conselho e uma promessa. Qual foi a reprovação? Essa igreja abandonou o primeiro amor que reconheceram por Cristo, ok? Com o tempo, o amor deles se esfriou. O conselho foi: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Obras sem esperar nada em troca, né? Obras de agradecimento e incondicionais. Promessa: se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que lindo, né? A promessa de ter vida eterna. Jesus falando essas mensagens. Um pai que ama vai chamar a atenção, vai dar um conselho e vai fazer uma promessa para os seus filhos. Qual é a segunda igreja? A segunda igreja é a igreja de Esmirna, uma cidade com o mesmo nome. Ela foi construída pelos gregos no ano 1000 a.C., e ela foi destruída pelos líbios no ano 600, e ela foi reconstruída por Lisímaco, um dos 4 generais que fundaria uma nova dinastia depois do fracionamento do Império Grego. Ok? Então, a mensagem dada a ela, Apocalipse 2, 8. E o anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Qual é a mensagem? Nós vamos ler daqui a pouco. Mas o período vai corresponder a partir da morte de João, né, no ano 100 depois de Cristo, até o ano 313, quando a perseguição cessaria por emissão e assinatura de um edito, né, de um decreto de tolerância de Milão, estendido por Constantino. Ali o inimigo mudaria a estratégia, ele, vendo que a perseguição não acabaria com o movimento da igreja, vendo que a cada mártir entregando sua vida e derramando seu sangue, milhares de novos conversos chegavam e se juntavam à igreja, o inimigo desistiu da perseguição. Então ele colocou uma roupagem, né, dentro da igreja verdadeira, uma roupagem de cristianismo, e ele trouxe todo o paganismo para dentro da igreja, tá? Então a mudança de estratégia foi pior para a igreja, né? Mas para terminar, né, esse período definido pelos teólogos até o ano 313, nós temos a última e a mais sangrenta perseguição proferida por Diocleciano, tá? Ele, junto com Maximiano e Galério e Constâncio, emitiram uma série de éditos que revogavam os direitos dos cristãos. Então, eles perderam as liberdades, os cristãos, e eles foram perseguidos.
até que, como a gente mostrou, né, no ano 313, Constantino ele cessou a perseguição e declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do império, tá? Essa mudança de estratégia foi caracterizada por ilustrações artísticas, né, e históricas. Aqui nós vemos Constantino I, né, ele sendo batizado pelo Papa Silvestre, tá? Numa declarada conversão e rumo. E aqui nós vemos também o início de uma nova fase de Roma. Aqui nós vemos o surgimento de Roma papal, tá? Só para falar um pouquinho mais a respeito em que consistiu o decreto de Constantino, né? O Edito de Tolerância, assinado em Milão. Ele declarou que o Império Romano seria neutro, ou seja, deixaria de perseguir, estava terminando oficialmente a perseguição, e ele sancionou o cristianismo como religião oficial do Império. Qual foi a jogada magistral de Satanás? Uniu a igreja com o Estado. Então, a reprovação dada para a igreja de Esmirna tem a blasfêmia dos que se declaram judeus, mas não são. A advertência foi: o diabo está para lançar em prisão alguns, né, por causa das perseguições e tribulações, e a promessa dada a essa igreja que se manteve fiel, né, alguns deles se mantiveram fiéis a esse período, foi que eles teriam a vida eterna, eles não sofreriam a morte eterna ou a segunda morte. Ok? Vamos adiante. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, ela vai do ano 313, desde a assinatura do decreto, né, de tolerância de Milão, até o início da supremacia papal. É um período de transição da igreja apostólica, e aqui surgiria o nome, né, a igreja católica e romana. No ano 133, né, antes de Cristo, o rei Átalo II deixou no seu testamento o reino de Pérgamo ao povo romano, que na época era a capital da Ásia Menor, tá? Então, a palavra de Deus vai dizer para essa igreja: Jesus, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Vejam, o que ocorreu? Um líder religioso juntou a política com o Estado, e isso configurou o estabelecimento de um trono do inimigo, porque através dessa união ilícita, ele estabeleceria leis que perseguiriam ainda os cristãos, tá? Essa é a explicação para essa expressão. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, haviam características positivas e negativas nessa igreja de Pérgamo, que foi do ano 313, né, até o ano 538, quando ocorreu a união da igreja e o Estado. Essa união, ela é simbolizada por uma prostituição. Uma igreja que se mantém fiel é aquela que não se mistura com a política, e uma igreja que se prostitui, se vende, entrega a sua fé por interesses políticos de poder, é caracterizada por uma mulher rameira, né? É uma prostituta. Então, ali foi colocado o dia do sol, o Sunday, o domingo, em lugar do sábado. A adoração de imagens foi introduzida, a veneração de Maria, os santos, as doutrinas do purgatório, o batismo por aspersão e não o verdadeiro batismo por imersão, né, completamente, e muitos outros enganos do paganismo foram introduzidos na igreja e no cristianismo. Então, Roma também eliminaria 3 tribos que se opunham, né? Aqui estamos vivendo a época em que tribos bárbaras invadiram e fragmentaram o Império Romano, tá? Então,
Só para destacar alguns pontos, né? No ano 533, Justiniano, ele colocando João II como a cabeça de todas as igrejas, já que havia um líder religioso na capital de Roma, ele foi escolhido por conveniência para ser o líder religioso da religião do império. E ali se instaurou os Césares foram perdendo importância e agora os papas foram adquirindo agora um protagonismo diferenciado, né? No ano 538, a expulsão da última tribo bárbara, os ostrogodos foram eliminados. Essa parte da visão se encontra em Daniel 7, quando você vê que um chifre pequeno, representando a igreja de Roma papal, eliminaria 3 tribos, né? Quando surgiria. Quais são as mensagens de advertência, elogios para essa igreja? O elogio: conservas no meu nome e não negaste a minha fé. Ainda existia um remanescente, ainda existia um povo fiel. A reprovação: tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão para armar ciladas aos filhos de Israel. Qual foi a mensagem de Balaão, basicamente, ou a característica desse profeta? A avareza, né, a codícia pelo dinheiro, o interesse que Balaque estava propondo para ele amaldiçoar o povo de Israel. Essa história se encontra no Antigo Testamento. Ou seja, isso casa totalmente com a descrição de Pérgamo. Esses líderes religiosos tinham interesses econômicos e de poder com a política, pois eles estavam unindo esses dois elementos, tá? Então, o espírito de Balaão se refletiu no alto clero da igreja daquela época. A advertência: se eles estavam pecando, o chamado era ao arrependimento. E a promessa: eles receberiam maná escondido e uma pedrinha branca, um novo nome. Como o alto clero escondeu a palavra de Deus, né, o alimento da igreja, então eles agora receberiam a promessa de receber esse alimento que tinha sido escondido deles, né, o maná. Vamos adiante, nós estamos chegando na quarta igreja, vamos avançar aqui pela igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é a quarta e ela vai do ano 538 até o ano 1517. Desde o início da supremacia papal até o início do primeiro movimento protestante. A reforma protestante daria luz e terminaria um período de escuridão, um período de trevas, né? A Idade Média. Naquele período escuro, os valdenses permaneceriam fiéis, escondidos nas montanhas, no sul da França, né? Na Suíça, no norte da Itália, e as restrições e costumes pagãos se infiltraram com muito mais força, porque aí nós vemos vários séculos, né, e milênios de tradição, de surgimento de mentiras, de enganos, dos costumes desses povos pagãos sendo colocados dentro da igreja. E aqui o início, né, um marco, o surgimento de um homem que ele redescobriria uma verdade bíblica, um homem que definiu o início da igreja protestante, né? Do movimento de reforma protestante. Martinho Lutero, ele leria na sua Bíblia que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. E ele não deveria se castigar, não deveria pagar penitências, não deveria fazer orações ao Padre, esperando de um homem receber perdão. O acesso era direto a Jesus Cristo, através da fé, e ele, redescobrindo as verdades escondidas, né, pelo alto clero, ele cravaria no castelo de Wittenberg as suas 95 teses de justificação pela fé. Vejam, a tal ponto chegou a manipulação da igreja naquele tempo, que eles vendiam perdão, indulgências, manipulavam o povo, utilizavam o poder dos reis para perseguir e chamar hereges e bruxas e bruxos aqueles que, na verdade, eram os filhos e os remanescentes da igreja verdadeira. Então, ali se inicia o período da igreja
protestante. O próprio nome diz, né? Eles surgiram para protestar contra a Igreja Católica, que tinha perdido o rumo e já tinha se apostatado da verdade apostólica. Então, vamos adiante, apenas como recordatório. O elogio foi: tem amor, fé, serviço e perseverança. Uma igreja muito fiel. A reprovação: toleras a Jezabel, que prostitui os meus servos. Jezabel levou idolatria para dentro do povo de Israel. Então, a igreja apostatada da verdade promulgou, vivenciou, divulgou, inseriu nos seus dogmas a adoração de imagens, né? A idolatria. A advertência: arrepende-te, porque matarei os seus filhos. Conserva o que tens até o dia que eu venha, Jesus dizendo. E a promessa: darei autoridade e ela regerá as nações. Uma promessa para cada um de nós quando chegarmos ao céu. Qual é a quinta igreja? A igreja de Sardes. Ela vai do ano 1517, quando terminou o período escuro, né, até o ano de 1798. Ele vai se estender, perdão, o período escuro vai se estender até o ano de 1798, que é o ano em que o general Berthier foi enviado por Napoleão Bonaparte e ele definiu a ferida mortal desse poder, né? Quando eu falo ferida mortal, a gente vai estudar melhor no dia em que estudamos o Apocalipse 13, você vai ver que essa igreja, a igreja romana, apostólica, né, desviada da verdade, teria um simbolismo específico de uma besta, né, Apocalipse 13. E ela receberia uma das suas cabeças, né, um dos seus reinos, ela receberia uma ferida mortal. E essa ferida mortal ocorreu quando esse general francês, ele aprisionou o Papa Pio VI, ok? Então, esse evento é muito importante nas profecias, porque ele define o momento em que a igreja romana deixou e deixaria de perseguir, deixaria de utilizar o poder político, porque a ruptura entre esse poder teria sido dada, e a partir daquele ano, a Igreja Católica perderia o controle do poder político que tinha manipulado até aquele dia, até aquele momento, tá? Então, hoje, nós estamos em vias de dessa ferida ser curada. Mas vamos falar ainda de Sardes. A mensagem de reprovação é: tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, havia uma hipocrisia, né? Uma hipocrisia no aspecto de falavam que pregavam a verdade, mas eles o faziam por conveniência. O conselho: guarda o que tens recebido e ouvido, se não vigiares, virei como ladrão. Lembra-te, guarda e arrepende-te. O elogio: não contaminaram as suas vestiduras. Olha que bonito, né? Eles, mesmo assim, um povo, ele permaneceu remanescente, de forma que eles também receberam a promessa, né? Vestiduras brancas e o acesso do seu nome ao livro da vida, para obter a vida eterna. Essa é uma ilustração do massacre de São Bartolomeu, que ocorreu na França, né? Por ordem dos monarcas, e foi apenas como ilustração de como naquela época eles manipulavam os reis e os monarcas e utilizavam os exércitos, né, para essa perseguição. E esse aqui é o registro do Papa Pio VI, né, que ele foi preso e prisioneiro no ano de 1798, quando explodiu e estava no ápice da Revolução Francesa. O povo francês estava cansado dos monarcas, né, espremendo através dos impostos, empobrecendo o povo cada vez mais, levando à miséria, enquanto eles e as suas cortes viviam em festas, em luxúria e em uma riqueza totalmente diferente, em uma condição diferente comparada com a do povo. E vendo
que o clero usufruía dessas vantagens, a Revolução Francesa propôs algo muito simples, né? Uma reivindicação da liberdade, né? Então o povo se rebelou e ali nós vemos o resultado, a perda do poder temporal pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, sexta igreja, Filadélfia. Vamos adiante. Essa igreja iria do ano 1798, da Revolução Francesa, até o ano de 1844. Então, esse ano definiria um episódio muito marcante para a igreja protestante. Uma mensagem de que Jesus voltaria no ano de 1844 por uma interpretação incorreta de uma profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, nós vamos estudar melhor depois, mas tem 2, 3 vídeos no canal, para quem tiver interesse, o que representa essa profecia, o que significa, o que consistiu o movimento milerita, e por que houve esse desapontamento, né? Vocês podem encontrar mais detalhes estudando os vídeos dos capítulos 7, do capítulo 8 de Daniel, tá? Então, ali, basicamente, o desapontamento consistiu em que as pessoas esperavam que Jesus voltasse naquele ano, por uma profecia muito bem calculada e muito bem estabelecida por Guilherme Miller, um batista, nós vamos mostrar a foto dele daqui a pouco, porém, o evento foi equivocado, Jesus não voltaria para purificar esta terra, ele estaria mudando de comportamento no santuário celestial, né? Saindo do lugar santo e indo para o lugar santíssimo. Qual é a igreja, o elogio da igreja de Filadélfia? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A reprovação. Alguns que são da sinagoga de Satanás. Quer dizer que alguns líderes se infiltraram e permaneceram com o espírito, né, da igreja desviada da verdade, da igreja mãe. Conselho: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E a promessa: você será coluna no santuário. Gravarei o nome do meu Deus, né, na igreja. Essa igreja define um despertar evangélico com maior intensidade do movimento protestante. Houve um despertar, né? As sociedades missionárias, sociedades bíblicas foram inauguradas na Europa, foram enviados vários missionários para o resto do mundo, vários empreendimentos e projetos, né, de escolas, hospitais se iniciaram, e as igrejas protestantes se multiplicaram, né, pelo mundo. E um tremendo interesse pelas profecias da palavra de Deus também ocorreu naquele tempo. Apenas como ilustração, né? Estamos falando por volta do século XVIII. George Whitefield, ele estava ali pregando uma ilustração. Ele era um homem valoroso. Ele era amigo de John Wesley, que seria o fundador da Igreja Metodista. Então essa ilustração é na Inglaterra, né? Onde houve um grande despertar evangélico. Hoje, praticamente, a Inglaterra é uma herança, né, anglicana, uma igreja de herança protestante, basicamente, até os nossos dias. E também nós vemos aqui uma pregação ao ar livre, né, nos Estados Unidos. Outros continentes e outros países também foram reavivados, né, pelas mensagens. Surgiram as igrejas presbiterianas, a congregação cristã, o surgimento da Igreja Batista também, né, como herança da Igreja Luterana e outras tradicionais do movimento de reforma. Na França católica houve um grande ressurgimento da piedade. Os cristãos reagiram contra o ateísmo da Revolução Francesa. A Bíblia, que tinha sido queimada na Praça de Paris, numa das praças, ela foi novamente reerguida. E na casa onde Voltaire, né, o filósofo ateu, disse que ele destruiria, né, o legado dos 12 homens seguidores de Jesus, foi um depósito de Bíblias da Sociedade Bíblica Francesa, né? Então, como Deus reverteria a aparente derrota na Revolução Francesa.
Aqui nós vemos William Carey, o padre das missões modernas, um homem valoroso, né? Um homem que desafiou a igreja evangélica e ele estabeleceu agências missionárias em diversos lugares de países não cristãos. No YouTube você pode encontrar, né, vários livros de igrejas irmãs nossas, cujos fundadores, cujos missionários tiveram uma história, um legado maravilhoso, né? Uma vida dedicada à missão. Foram morar na África, na China, na Coreia, países, né, onde eles não tinham família, não tinham nada, e eles entregaram a sua vida pelo Evangelho. Ele foi para a Índia no ano de 1793. Ali Carey, por exemplo, ele permaneceu por toda a sua vida e ele nunca descansou, nunca tirou férias, né? E ele traduziu a Bíblia em mais de 35 diferentes idiomas na Índia. Olha a dedicação. Aprender, escrever e depois imprimir essa mensagem para pessoas que talvez nem agradeciam, nem reconheciam o seu esforço e talvez as perseguiam. Mas até hoje nós vemos o resultado, né, da presença cristã nesses países. Passando um pouquinho no tempo, né, nós vemos aqui a ilustração de Guilherme Miller, um homem de Deus, um batista, que estudando os livros de Daniel 8, principalmente o versículo 14, o intrigou e ele estabeleceu uma série de diagramas proféticos. Ele foi inspirado por Deus. Nós vamos estudar um pouco melhor essa conexão da história desse homem quando nós estudamos Apocalipse capítulo 10 e 11, tá? Então, ele estabeleceria as bases, inclusive, do estudo de Apocalipse conectado com Daniel, ok? E, finalmente, nós chegamos à última das igrejas, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela seria posterior ao ano de 1844, o ano do desapontamento, e ela chegaria e vai chegar até os dias da volta de Jesus. Quer dizer que, como nós estamos depois do ano de 1844, e Jesus não voltou, nós pertencemos à igreja de Laodiceia, ok? Então, nós somos uma igreja que, vamos analisar primeiro o termo, né? Laos significa povo, e dikaos, perdão, significa juízo, ok? Então, eu sei que vou falar algumas coisas, talvez, que alguns de vocês não vão entender, né? Em relação a que a igreja que surgiria no ano de 1844, herança de um grupo batista, de um grupo presbiteriano e de um grupo da congregação cristã, seria chamada a levar uma mensagem de advertência ao mundo em relação ao juízo que estaria mudando de fase, né? Um juízo iniciado por Jesus no santuário celestial e que agora iniciaria uma fase de investigação, tá bom? Então, de novo, no nosso canal, você vai poder encontrar um vídeo para você entender melhor qual é essa profecia do juízo, por que 1844 é um ano-chave, mas basicamente nós entendemos à luz do santuário que no ano de 1844 surgiria uma igreja, a igreja remanescente dos últimos dias, que teria algumas características, né? Falaria do juízo, as 3 mensagens angélicas, recuperaria as verdades esquecidas do sábado, etc. E como nós dissemos, né? Um assunto que define o fundo do Apocalipse é a mensagem do santuário. E quando nós falamos do santuário, né, como nós já tínhamos explicado e mostrado em outras ocasiões, o personagem central de toda a simbologia do santuário é Jesus. A disposição dos móveis, né, ela tem um formato de cruz, justamente para mostrar o caminho de retorno a Deus, o santuário, né, a escola da salvação, as lições espirituais para nosso caminho de retorno à presença de Deus se encontram ilustrados no santuário. E esses elementos que definem essas verdades foram atacados pelo inimigo e pela igreja que se desviou da verdade, né?
a maneira de exemplo, foram introduzidas no altar, né, na pia da água, um batismo por aspersão, o sacrifício de Cristo foi substituído pelo pagamento das indulgências, a Bíblia, né, o pão da mesa dos pães, foi proibida, a sua leitura era apenas realizada pelo alto clero, o incenso que representa as orações foi substituído pela oração aos santos, o único intercessor Jesus Cristo, foi substituído por milhares de santos. O testemunho, aquela luz que a gente falou do candelabro, né, através da presença do Espírito Santo, o testemunho verdadeiro não era mais motivado, né, para que qualquer cristão ou membro da igreja pudesse praticar, apenas o alto clero era chamado a dar um bom testemunho. E os 10 mandamentos que se encontram na Arca do Concerto aqui em cima, né, onde está meu mouse, eles foram mudados, foram alterados. O quarto, o segundo mandamento foram substituídos e divididos, né? Então, como o inimigo tinha interesse de trazer todos esses enganos para cada uma das verdades principais do santuário, Deus foi chamando grupos de igrejas e líderes, né? Essas estrelas, esses anjos, esses emissários, na figura de Martinho Lutero, para resgatar a justificação pela fé que se encontra no sacrifício do cordeiro, no altar de sacrifício, no átrio do santuário, do santuário celestial, né? E figura do santuário terrestre no deserto. John Smith, um dos fundadores da Igreja Batista, né? O verdadeiro batismo por imersão surgiriam depois, um outro grupo protestante. E nós temos a alegria de pessoas da Igreja Batista participarem dos nossos estudos e visitando as nossas congregações, né? E acompanhando, muitos batistas acompanham a Rede Novo Tempo de comunicação e as mensagens da nossa igreja. John Wycliffe, ele resgataria a verdade da Bíblia. Aquele pão que foi tirado pela Igreja Católica foi resgatado por esse homem valoroso e ele traduziu para vários idiomas a palavra de Deus. Os Lollardos, né, surgiriam como um movimento protestante. Calvino, ele resgataria a verdadeira oração, sincera, não uma vã repetição, não algo repetitivo que não nasce do coração, né? Arrependido ou de um coração agradecido. Os presbiterianos surgiriam, então, para resgatar a verdadeira mensagem, um dos pilares da nossa vida cristã, a oração. Se nós lemos a Bíblia, né, e nós oramos, pedindo a unção do Espírito Santo, nós daremos testemunho. Dessa maneira, John Wesley estabeleceria uma maneira metódica, né, de uma maneira planejada de dar um testemunho, por isso surgiriam os metodistas também naqueles idos dos anos 1700. Como Deus foi chamando grupos diferentes ao longo do tempo, Deus chamaria um último grupo a partir do ano de 1844, através da união desses grupos que passariam pelo grande desapontamento. Então Deus chamaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia para restaurar a verdade da lei de Deus, que não foi alterada, que não foi mudada, para dizer que nós precisamos sermos testemunhos, que nós precisamos apenas da palavra de Deus para estabelecer nossa regra de fé, nós precisamos da oração e nós precisamos entregar nossa vida num batismo por aspersão, depois de entregar nossa vida em reconhecimento por que Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Então vejam que os adventistas não são melhores do que os demais grupos, eles apenas vão agregar as verdades anteriores, as verdades sobre o espírito de profecia, o santuário e o resgate do cuidado da saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então vejam como Deus foi conduzindo o resgate das verdades ao longo dos anos, dos séculos, através de grupos de igrejas que foram chamados por Deus. Um dos maiores problemas dos protestantes e dos reformadores é que eles pararam de reformar. E se hoje nós vemos igrejas, né, que perderam muita força, relevância,
até os nossos dias, ou elas estão mundanalizadas, ou elas foram pelo caminho do sensacionalismo, da emoção, do louvor, de uma música que apenas, né, não contém as verdades da palavra de Deus, né, e às vezes nós temos uma tendência muito clara de fazermos isso nos nossos cultos. Nós precisamos lembrar de que todos participaram na construção desse resgate da verdade. Mas nós não podemos nos acomodar e nós precisamos reconhecer e fazer parte de um grupo que foi chamado de maneira especial para juntar todas essas verdades para o nosso tempo, o tempo do fim. Ok? Dessa maneira, nós somos a igreja de Laodiceia, uma igreja que não é perseguida, uma igreja que usufrui de liberdade, que tem muitos bens, né? Que tem hospitais, escolas, universidades, internatos, casas publicadoras, que tem uma facilidade para termos o estudo da palavra, com cores, né? Com acesso direto à Bíblia, nós temos acesso a diversas versões da palavra de Deus, mas nós não estudamos a Bíblia, nós não somos perseguidos, mas nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não gozamos de liberdade, mas nós não estamos dispostos a entregar nossa vida por esse evangelho. Por isso que não temos nenhum elogio para a nossa igreja e nós temos uma reprovação. Nós somos mornos, pois nos achamos ricos, conhecedores da Bíblia, abastados, quando na verdade somos infelizes, pobres, cegos e nus, carentes da palavra de Deus e do Espírito Santo. Nunca houve uma igreja com tanta facilidade, disposição e disponibilidade às verdades e nunca houve uma igreja que desconheceu tanto a profundidade da palavra de Deus como a nossa, né, ao longo da história. Qual é o conselho? Se somos cegos, se somos pobres, Deus pede para comprarmos ouro refinado. Se somos nus, Deus pede para nos revestirmos das vestiduras do caráter de Cristo, as vestiduras brancas. E se somos cegos, Deus nos aconselha a comprarmos colírio para nos enxergarmos a nossa condição. E Jesus nos diz, né, portanto, como você não é quente nem frio, eu te vomitarei da minha boca. Tomara que nenhum de nós, quando encontrarmos com Jesus, ele nos diga, não te conheço. Essa será uma das declarações mais tristes, né? Proferidas pelo Filho de Deus a pessoas crentes, né? Da palavra da Bíblia, mas que têm uma dupla vida, uma vida acomodada, uma vida por conveniência cristã, uma vida de uma pessoa que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, mas não entrega a sua vida a Deus, né? Não pratica o bem pelo próximo, não toma uma decisão por Cristo, porque existem outros valores que pesam na nossa vida, né? Podem ser eles materiais, empregos, família, sociedade, amigos, que impedem que nós entregamos nossa vida a Cristo. Então, o chamado é para nós nos arrependermos e sermos quentes, né? Espiritualmente falando. E a promessa, e Deus sabe, né, que desta igreja surgirá uma igreja vencedora, não é a igreja militante que vai triunfar, a promessa é que nós nos sentaremos no trono com Jesus, ao lado de Jesus. É interessante que essa igreja era rica, né, na Ásia Menor, ela tinha matéria-prima para estabelecer, né, a limpeza dos olhos, ela tinha uma indústria têxtil de roupas, mas ela era como o próprio texto fala, né? Se achava rica, mas era pobre e miserável. Então, nenhuma outra cidade, né, cujo espírito e natureza seja mais difícil de descrever do que Laodiceia. Não há extremos e dificilmente fatos bem marcantes, mas é exatamente nesse balanço que se encontra seu caráter peculiar. Foram estas qualidades que contribuíram essencialmente para fazer dessa cidade uma próspera cidade comercial, a cidade das finanças e dos banqueiros, que se adaptava às necessidades e aos desejos dos outros. Sempre flexível
e acomodada, cheia de espírito de compromisso. Uma igreja que teve a sua oportunidade, mas não aproveitou. Tomara que você e eu vivamos a realidade dessa ilustração, né? A história das 7 igrejas, nós já lemos aqui o lado esquerdo, né? O chamado de Jesus para cada uma dessas igrejas e para nós. Quando nós nos tornarmos quentes pela presença do Espírito Santo, quando nós vivermos a nossa fé de forma aberta, transparente, sem medo, né, de falar quem somos para a sociedade, quando nós vivermos esse evangelho e estivermos dispostos a dar a nossa vida por isso, nós nos tornaremos triunfantes e escreveremos nossos nomes no livro da vida e faremos parte da Nova Jerusalém. O Cordeiro será a nossa lâmpada, nós teremos acesso à árvore da vida, as portas nunca se fecharão, né? Porque viveremos nas moradas eternas, estaremos ao lado do trono de Deus e do Cordeiro, e estaremos no dia em que descermos com a Nova Jerusalém, na terceira vinda de Jesus após o milênio. Então vejam como cada uma dessas igrejas tem uma projeção e uma oportunidade de fazer parte da Nova Jerusalém. Porque todos aqueles que morreram entregando sua vida, né, e trabalhando pela mensagem, um dia ressuscitarão para fazer parte da igreja e do reino eterno de Deus. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ouvir a voz de Jesus e o seu chamado para o arrependimento. Eis que estou à porta. Nós vamos abrir a porta do nosso coração e da nossa mente ou vamos mantê-la fechada por causa daquilo que talvez nos impede de entregar nossa vida a Cristo? Que Deus nos abençoe para que nós possamos ouvir essas mensagens, arrependermos e despertarmos para uma nova realidade, porque Jesus está voltando. Vamos terminar com uma oração. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo chamado ao arrependimento. Queremos ouvir a voz suave do Teu Santo Espírito. Entregamos nossas vidas a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, como com tanta facilidade, com tanto acesso à Bíblia, com tantas versões, dicionários, literatura, material, nós muitas vezes negamos o estudo da Palavra de Deus, porque pelo fato de termos acesso a tudo isso a cada minuto, a cada dia das nossas vidas. Está breve o tempo onde isso será retirado de nós e nós precisaremos viver pela fé e pelo conhecimento que hoje estamos adquirindo. Abençoe cada um dos que têm o desejo de estudar a Tua Palavra nesse momento, aqueles que ouvirão esse estudo, esse material, que de alguma maneira todos nós possamos entregar nossa vida a Ti e assimilarmos cada conselho, repreensão, advertência e chamado para cada uma dessas igrejas nas nossas vidas, para que um dia possamos viver a realidade das promessas cumpridas quando estivermos nas moradas celestiais ao lado do nosso querido Jesus. Abençoe cada um de nós, são bênçãos que nós pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos terminar a gravação.